Qual é a coisa mais arrepiante que você já viu na sua câmera da campainha? Às 5 da manhã. O sol começava a nascer e estamos no meio do inverno. Meu marido meio adormecido atende a campainha do telefone na cama ao meu lado. É uma criança que não usa nada além de uma camiseta e roupa íntima de PJ. O marido diz olá. Tadler diz pode, nome do meu filho, sair para brincar? O marido ainda meio adormecido diz não agora. Talvez mais tarde, cerca de 3 minutos depois, o marido de repente se senta à medida que a realidade da situação amanhece em cima dele e sai correndo de casa para encontrar uma criança andando descalça pelas ruas com o tempo gelado. Acontece que o amigo infantil do meu filho da creche, que já esteve uma vez em nossa casa para um encontro de brincadeira, saiu pela porta da frente sem ser detectado e decorou o caminho até nossa casa. Para mim foi a possibilidade de sua pequena viagem terminar de forma muito diferente do que em vários cenários aterrorizantes que ainda me assombra. 6 pessoas em pé a cerca de 5 metros da minha porta e apenas olhando para minha casa em setembro passado. Eles ficaram lá murmurando uns aos outros por quase 20 minutos antes de ir para a próxima casa na fila e murmurando lá também. Minha namorada pensa que eles eram os vendedores, mas eu não acredito totalmente nisso. Se o meu tivesse detectado o som de alguém gritando no meio da noite, foi apenas 2 segundos e depois parou e não aconteceu novamente. Depois houve um tiroteio do outro lado da rua e ele captou os sons dos tiros. Eu podia ouvir a rachadura das balas no lado oposto da casa, mas infelizmente não na câmera. Meu irmãozinho é sonâmbulo. Desta vez ela escapuliu de casa, enquanto ainda dormia. Minha irmã disse que ouviu alguém falando do lado de fora da porta. Foi olhar e viu meu irmão sentado no sofá do alpendre aparentemente tendo uma conversa com meu avô. Ela disse que ela estava dizendo ao meu avô eu te amo e vou sentir sua falta. Meu pai o colocou de volta dentro de casa sem acordá-lo e ninguém pensou muito no que havia acontecido até algumas horas depois, quando meu tio ligou nós dizendo que meu avô havia falecido enquanto dormia. Meu irmãozinho diz que não se lembra de nada, mas nós o temos em vídeo. Não podemos ouvir o que ela está dizendo com muita clareza, mas ela definitivamente estava conversando com alguém e ela com certeza disse, vou sentir sua falta pelo menos 2 vezes. Uma fábrica química explodiu a alguns quilômetros de minha casa e você pôde ouvir uma explosão distante e ver um brilho laranja na minha. Por volta das 6 da manhã, um sem-teto tocou algumas vezes a nossa campainha. Ele começou a falar sozinho e depois tentou subir por uma janela rachada acima da porta. Estava muito alto e ele desistiu imediatamente. Ele então caminhou pela varanda lateral, colocou todos os seus pertences em um canto e saiu. Nunca mais ouviu. Minha mãe viu um cara vagando pelo seu quintal com um taco de beisebol na mão, tarde da noite. Ela, meu irmão e nosso grande dinamarquês saíram para perguntar a ele o que diabos ele pensava que estava fazendo. O cara fugiu imediatamente. Costumava pensar que as câmeras de segurança em casa eram estranhas. Agora eu sei que elas podem lhe dar um avanço no caso de alguém sombrio estar por perto. O cara agachado atrás do meu carro enquanto eu e minha mãe saímos. Rastejamos logo atrás dele e nem notamos. Seu rosto estava coberto. Só vimos 1 ou 2 dias depois assistindo a clipes aleatórios. Hello, truque infantil tratar sozinho vestido como um palhaço assustador intencionalmente se aproximando da câmera e fazendo caretas. Tenho pavor de palhaços. Na faculdade eu fui como um palhaço normal e não assustador porque o traje custava $10 na loja. Durante toda a noite as pessoas me procuravam dizendo que eu não prestava e que odiavam meu traje. Uma garota atirou sua bebida em mim. Eu aconselho as pessoas a nunca se vestirem de palhaço. Eu vi uma pessoa correndo pelo meu quintal alto como uma pipa em sua roupa íntima, gritando para a polícia no carimbo de horário das 4 da manhã. Não tenho ideia de como não acordei com isso, pois acabou no meu pátio da frente. Verifiquei as câmeras naquela manhã, porque esta pessoa destruiu parte da minha cerca que não podia ver enquanto corria no escuro. E acordei com aquele estrago e só Deus sabe o que manchou o nosso capô do carro. A polícia nunca nos notificou que isso aconteceu e eu nunca teria sabido se eu não tivesse a câmera. Acho que eu encontrei um cara tentando vigiar meu lugar. Ele veio até minha porta, bateu, tentou tocar a campainha estava quebrada, e finalmente tocou a campainha do anel. Ele parecia chocado ao vê-la funcionando, e rapidamente decolou em seu carro. Minha casa foi meio que arrombada 1 ano antes. Eu peguei o arrombador lá fora e gritei com ele.
A porta ao lado foi arrombada e o cara que estava fazendo isso estava claramente olhando para minha campainha perguntando se era de fato uma câmera ou apenas uma campainha nova e chique. Eu gravei usando a campainha da porta com sua camiseta sobre o dedo, para parar suas impressões digitais, e ela invadiu a porta chutando através dos painéis inferiores da porta. Mostrei o vídeo para a polícia e eles disseram assim: nós o conhecemos. Também o peguei fumando um cigarro, jogando no chão e deixando aquele doce DNA no rabo. A polícia o pegou, usou o cigarro e meus vídeos como prova e o acusou. Ela apanhou 3 anos a prazer de Sua Majestade. 2 da manhã. Os cães estão ficando loucos. Geralmente é um gato, mas eles não estão se acalmando, dormindo e apenas acordados. Ocorreu-me finalmente verificar a câmera da campainha da porta. Há um cara apenas pendurado na varanda da frente. Ele se senta alternadamente no parapeito de uma janela ou fica de pé e se inclina contra a parede. Ele dá a vibração de estar esperando em uma fila muito longa, mas não tenta tocar a campainha ou bater a porta. Chamamos a linha de não emergência da polícia. Ele não está agindo de forma ameaçadora, apenas esquisita. A polícia encosta e fala com ele. Meu melhor palpite é que isto foi algum tipo de sonambulismo ambíguo ou um daqueles casos em que uma UTI causa alucinações. Ele não tem ideia de que estamos no meio da noite e pensa que está trabalhando e tem que esperar que o preguiçoso na sua frente termine o trabalho antes de começar. O gato de um vizinho desapareceu. Então verificamos nossa câmera para ver se eles passavam por nossa casa. Tudo o que vimos foi um cara andando de bicicleta pela nossa rua às 4 da manhã. Depois que encontramos uma armadilha na mata atrás de nossa casa, olhamos mais de perto o vídeo e percebemos que o cara estava andando de bicicleta com uma mão com o gato pendurado sobre o outro ombro. A polícia confirmou que era alguém com um histórico de cães de combate que provavelmente estava aprisionando gatos como isca. Nós nos mudamos pouco depois. Nossa vizinhança é um alvo comum para os piratas da varanda. Nossos vizinhos foram roubados de sua varanda alguns anos atrás e todos nós colocamos câmeras depois disso. Seria de se pensar que os piratas da varanda reconheceriam que muitas casas têm câmeras agora. Mas você não chega ao status de pirata da varanda por ser uma pessoa inteligente. Eu mudei algumas caixas de papelão para fora, com a intenção de carregá-las no caminhão e levá-las para a lixeira da cidade. Fiquei ocupado e esqueci de colocá-las nas escadas. Chegou tarde. Um pirata do alpendre apareceu e pegou a caixa principal na qual o resto foi esmagado, pensando que era um pacote caro. Não sabíamos que algo estava acontecendo até que os cães enlouqueceram. Ou seja, alguém estava na porta da frente. Eu saí, dei uma olhada rápida. Nada. Os cães enlouqueceram novamente alguns minutos depois. Desta vez voltei para fora amado. Não seria a primeira vez que eu precisaria. Quando me aproximei da porta da frente, algo correu pelo nosso jardim e pelos 2 conjuntos de jardins. Ouvi então uma porcaria de caixa de papelão se revirar e peidar. Verifiquei as filmagens da câmera de segurança e testemunhei que os marginais se enfiaram na maior caixa de papelão para se esconderem quando me aproximei da porta pela primeira vez. Mas é legal. Deixei alguns presentes para os piratas do alpendre no ano passado e eles não voltaram desde então. Empacotei cerca de 10 lbs de porcaria de cachorro, caldo de galinha velho, bônus se você deixar um pouco de galinha rançosa e jogar isso dentro também, e nitrato de prata em um grande saco Ziploc, óleo de cabeça para baixo em uma caixa de papelão para que as abas entrem em contato com o fundo. Cole o fundo do saco contra as abas da caixa. Quando alguém abre a caixa, ela rasga o selo e faz uma bagunça infernal que nunca será capaz de limpar. Havia uma enorme pilha de porcaria perto de nossa porta da frente, que presumimos ter vindo de um grande dinamarquês ou algum outro cão grande. Algo enorme. E o dono não o pegou. Meu marido passou pelo vídeo da noite para ver quem é o mau dono do cão para que soubéssemos qual de nossos vizinhos chupa. Mas não era um cão. Era um homem que não conhecemos. As filmagens foram simplesmente bizarras. Eu tenho uma câmera no corredor dentro da casa de frente para a porta. Alguém com um capacete de motocicleta abriu a porta da frente, acariciou meu cachorro, e depois saiu. Ao verificar a câmera do pátio da frente, não havia motocicleta ou carro na entrada da casa. Nós trocamos as fechaduras e conseguimos um sistema de segurança naquela noite. Recebi um alerta de que alguém estava à porta e meu cachorro latiu, mas não bateu a porta. Pensei ter ouvido algo. Então verifiquei a câmera e um cara mais jovem tinha andado para cima e tentou destrancar minha porta da frente com o que eu acho que era uma chave que ele encontrou no chão perto da minha casa. Em plena luz do dia, com nossos carros na entrada da garagem. Na semana passada,
Minha esposa e eu verificamos uma notificação de que havia movimento na porta da frente. Mas verificamos cerca de 1 hora após o ocorrido. Havia o que parecia ser uma criança pequena em nosso alpendre com um casaco de inverno e de pé sem movimento. Com a maneira como eles estavam de pé, não conseguíamos ver o rosto deles. Eles ficaram assim por minutos, não se movendo. E depois simplesmente saíram. Tão assustador. Minha esposa havia recentemente colocado uma decoração de Natal que era um dinossauro de Natal. Então imaginamos que a criança estava apenas olhando para isso. Nós nos mudamos para esta casa há apenas alguns meses. Então não conhecemos o garoto. Estou atento para o caso de estarmos em um filme de terror. O cara aleatório chega à nossa porta 1 da manhã, olha para dentro da câmera e depois coloca algo no tapete da porta. Mas não toca a campainha. Cerca de 15 minutos depois, alguém se aproxima rapidamente da porta. Pega e foge. Eu vi 2 eventos pela manhã e foi como o que? Procurei um super esboço. Um proprietário anterior da minha casa tinha instalado um mezuzá na porta. Minha esposa e eu não somos judeus, mas a deixamos porque, cerca de 1 vez por ano, no início da primavera, um carro vai parar na frente de nossa casa. Um homem mais velho vai sair, caminhar até a porta, depois tocar o mezuzá e depois voltar para o carro e sair. Não é o proprietário anterior, mas talvez seja a pessoa que o colocou lá. Anos atrás, morando com vários companheiros de quarto, e meu irmão em sua casa na Flórida, um cara bateu em nossa porta da frente e meus companheiros de quarto quiseram abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Notei através da câmera da porta que ele tinha uma arma nas costas quando ele se virou para verificar a rua. Disse aos meus colegas de quarto que chamassem a polícia. Informei educadamente o cara através de nossa campainha que atualmente havia uma espingarda apontada diretamente para ele, e que não me importo de substituir uma porta e lavar o alpendre da frente pela 2ª vez este mês. Ele olhou diretamente para a câmera da campainha, pensou por 1 segundo ou 2, e foi embora. A polícia veio alguns minutos depois que ele saiu. Deu-lhes imagens de seu rosto e do que eu tinha de seu veículo. A pequena coisa da bandeira vermelha em nossa caixa de correios subindo e descendo várias vezes em uma noite. Não houve vento, nem tempestades, nem tempo. Uma noite completamente limpa. Decidimos nos convencer de que era o vento para não ficarmos assustados com um evento paranormal. Pouco depois de 1 ano, pegamos na câmera interna da cozinha o rolo de toalhas de papel que se desmanchou completamente sozinho. Aquele nos assustou realmente, pois demorou vários segundos de desenrolar contínuo. Agora temos uma vela de oração, uma Bíblia e um crucifixo em casa.